Aplaudindo ao Senhor, para a glória e para a honra dele. Amém. Adiantado hoje, vamos terminar no horário, em nome de Jesus. Respeitando todos os irmãos. Irmãos, a minha versão diz: ele tragará a morte, ou ele aniquilará a morte. Das duas formas, só o som das palavras já denota alguma coisa, já denota uma batalha, já denota uma briga aí, já denota alguma coisa muito forte, né? Eu quero falar que no paraíso inicial, com seus bosques lindos e maravilhosos, no original, agradáveis, perfumados, bem frutíferos, né? Aonde a justiça, a paz e a alegria, né, imperava naquele período, era algo maravilhoso para a vida do primeiro homem, os seres criados maravilhosamente por Deus. Só que a inconstância e a ingratidão do homem levou o quê? Levou o pecado a entrar no paraíso. E em consequência do pecado foi seguida pela morte. Então a morte, ela é uma consequência do pecado. Uma vez que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela vem sendo demonstrada em boa parte ou em toda a parte do Antigo Testamento, até mesmo nas cerimônias. É por isso que, apesar de parecer radical na mentalidade de alguns, mas Deus exige, haja vista que Deus pegou um animal e matou logo na frente de Adão, dizendo ele que estava substituindo ali a morte de Adão por um animal inocente. E, em consequência, cultos a partir daquilo ali começou a ser oferecido a Deus, e muitas das vezes esses cultos envolvia um animal imolado, como haja vista na lei de Moisés. Na lei de Moisés, e era algo para ser constrangedor mesmo, era para ser impactante na visão daquele que o via. Então colocava-se o cordeiro, o animal, e aquele que vinha oferecer o sacrifício colocava a mão sobre o tal e tinha que olhar para aquele animal se debatendo, morrendo, sangrando, para eles terem noção do impacto que o pecado causou nas suas vidas e do que causa na vida de toda a humanidade. Quando a morte entrou sob esse efeito de maldição, e aí com ela veio arrastando meio mundo de situação, né? Ela começou a causar o quê? Ela passou a ser vista como um terrorista, passou a ser vista como alguém aterrorizante. E uma batalha começou a ser travada a partir daí. O problema é, do lado dessa batalha estava quem? Um Jeová, um Deus todo-poderoso, majestoso, onipotente, inflamado de poder, cheio de graça, cheio de... O duelo da briga era simplesmente por um vermezinho chamado ser humano que havia na terra, que a briga era tudo por eles. Mas do outro lado estava alguém também muito aterrorizante, que no caso já falei, a morte, que por acaso tinha um senhorio um tanto rude, haja vista o nome dele é conhecido como Diabo. Era ele que dominava o império da morte durante todo um período. E com isso causando terror em toda a humanidade, e a humanidade se sentia perdida por conta disso. Essa morte, ela era de uma forma, só que as palavras, eu quero dizer, essas palavras, aniquilará, essa tragar, essa morte eu comecei a desenhar ela na minha mente como se fosse uma anaconda típica daqueles filmes de Hollywood. Que essa é a minha ideia que eu quero passar para vocês.
mostrar qual significado essa palavra tem e qual significado é Jesus a ter aniquilado. Agora pense, estou vendo alguns pais aqui, eu acredito que vocês amam seus filhos, mas digamos que vem essa bendita dessa anaconda e vem para tragar seu filho, e você está ali observando, ou tragar alguém que você ama. Você sabe como é que a sucuri mata, né? É por sufocamento, enrola todinha e vai. Eu lembro de uma cena lá no Nordeste, e eu não vi, mas minha avó contava. Ele volta, lá no Nordeste está cheio de história, né? Principalmente de cobra, essas coisas assim. E depois eu vi que é possível. Eu a princípio achei que era lenda, mas depois eu vi, a princípio não, a princípio era criança, acreditava em tudo. Depois a gente acha lenda, depois a gente vê que era verdade. Porque tem algumas pessoas com determinadas habilidades. E eu vi que, e contava-se uma história de uma mulher que foi uma espécie de sucuri, pegou um cachorro de uma senhora lá, tal, não sei o quê, mas ela com habilidade voou em cima da sucuri, e assim, eu acho que tem habilidade, tem que saber pegar, onde pegar e como tirar. Eu sei que ela conseguiu desvencilhar o cãozinho dela e salvou o cachorro naquele dia, tá? E entre outras cenas, a semelhança dessa, eu comecei a pensar, já pensou, eu tenho meu filho ali, meu gordinho, de repente a gente está caminhando pela selva e tal, e eu vejo que uma cobra de repente se enrola nele. Vocês acham que eu vou pensar se eu tenho medo de cobra, se eu não tenho medo de cobra? Porque o meu amor e o meu instinto de proteção de pai é muito maior do que talvez qualquer medo que eu possa sentir. Então eu vou criar qualquer meio, de qualquer modo, para libertar meu filho. Aleluias! Agora, isso eu estou falando de mim, que de repente posso ser tragado junto com ele. Mas e se eu, envolto de poderes, tiver todo o poder, tiver força, tiver algo extraordinário, o que é que vocês acham que eu não faria com essa cobra? Eu não quebrava no dente. É uma verdadeira, pegaria, arrebentava. Não, meu filho, não. E essa história é mais ou menos a realidade. Porque o Deus do céu começou a ver seus filhos ser tragados por esse ser selvagem chamado morte. E por mais que ele tenha tentado em outras ocasiões, como por exemplo, a terra de Canaã era para ser um novo paraíso, era para estabelecer uma nova ordem sobre o patriarcado de Abraão, sobre a direção dele, seus filhos, mas o pecado já havia entrado, e o que se tornou, na verdade, aquela região de Canaã, onde hoje tem as terras de Israel, simplesmente foi o palco da manifestação e revelação de Deus, e inclusive dessa gloriosa vitória do Senhor. Porque ele não suportou mais ver seus filhos ser tragados pela morte, em consequência do pecado. E é por isso que Isaías cita esse texto, diz: olha, o Senhor, ele se manifestará, e ele tragará a morte para sempre, e assim enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E quem é que está dizendo? O Senhor que disse. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Então não é qualquer um. Então, meus irmãos, Deus resolveu entrar nessa briga, e ele foi com toda aquela força, com todo aquele poderio, para cima de tragar a morte. Só que é claro, com valores diferentes que a gente pode imaginar. Eu estou falando desse poderio todo, estou falando dessa... Mas a grande vitória de Jesus foi morrendo. Deus poderoso. Apesar do som das palavras, esse conflito todo aí, o grande som
A grande vitória de Jesus foi morrendo. Mas aqui em Oséias 13, versículo 14, eu encontrei novamente uma profecia. E aqui ele fala com muita clareza. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte onde estão. Aleluia, Jesus. Aí ele ainda desafia a morte: ó morte, as tuas pragas, onde está, ó inferno, a tua destruição? Oséias 13, verso 14. Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Pense nesse ponto da mensagem. Nesse ponto da mensagem, eu sempre lembro do poema de um sujeito chamado Fênix Faustino. Um poema de Fênix Faustino que diz assim, né? Dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo, derrete o fogo passa a ser mais forte. Aí, dizem que o fogo é forte, mas vem a água, apaga o fogo, espalha o fogo, quem passa a ser mais forte? Mas aí, quando a água vem os ventos, sopram sobre essa água, dissipam essa água pelo ar, né? E aí quem passa a ser mais forte? O vento. Mas quando o vento se depara com uma montanha, e ele é barrado pela montanha, quem passa a ser mais forte? A montanha. Mas vem os homens com seus maquinários e tecnologias, e começa a abrir canais, arrebenta a montanha de um lado do outro, faz túneis. E quem passa a ser mais forte? Mas finalmente vem o dia em que a morte é acometida na vida desses homens, o grande terrorista. E quem passa a ser mais forte? E quando tudo parece que se encerra na morte, teve um que veio, e esse se chama Jesus Cristo. Sobre ele não tinha pecado, então sobre ele não tinha maldição, então a morte não tinha poder sobre ele. Então depois de 3 dias em que ele estava desaparecido na sepultura, a morte teve que o colocar para fora. Quem passa a ser mais forte? Espera aí, irmão. Quem é que passa a ser mais forte? Jesus! Glória a Deus! Aleluia! E agora, apareceu alguém para derrotar Jesus? Ou não? Aleluia! Então Jesus continua sendo mais forte, Aleluia! o mais poderoso. Sabe essa cena do sepulcro? É nessa cena que ele vai até aquele que tem o império da morte. Hebreus 2, versículo 14. Ele vai até aquele que tem o império da morte e diz: me dê aqui. Pegou a chave do inferno. Sabe por que a chave do inferno? Para pôr em liberdade todo aquele que é cativo. E para trancafiar todo aquele que deseja que está condenado. Ele pegou a chave de Davi, sabe por quê? Para poder restaurar o reino de Israel. Atos 15, versículo 16. Mas também ele pegou a chave de quê? Da morte. Para ressuscitar todo aquele que se render a ele. Aleluia. Para todo aquele que aceita-o como único, suficiente, exclusivo Salvador. Sobre esse amor que não tem mais poder. Aí, vida nesse se cumpre, sabe o que? Salmo 116, versículo 15. Que diz que feliz ao Senhor é a morte dos seus santos. Então, todo aquele que está sobre, todo aquele que tem Jesus no Pai, todo aquele que está rendido a Jesus, é para ter medo da morte? Quando você estiver convalescendo de dor no leito do hospital, por favor, lembre-se dessa mensagem. Eu sei que vai ser dolorido em algumas ocasiões,
Eu sei que muitas das vezes é doído a separação. Eu sei que às vezes a saudade pode prender você, mas eu quero que você saiba de uma coisa. A morte não tem poder sobre você. E chegará o dia que o Senhor ressuscitará você, porque a chave está na mão dele. Essa chave representa, sabe o quê? Autoridade. Vocês que têm parentes, entes queridos que estão lá no hospital, ou que já faleceram, que já adormeceram no Senhor, ou que estão moribundos, não fiquem preocupados. Deixe o período de descanso deles. Deixe em paz se tiver que ir. Se cumprir o propósito aqui, deixa aí, porque eles vão estar descansando nos braços do Senhor Jesus. E logo mais, pode ficar tranquilo, que o Senhor o trará para a vida. Porque aqueles que estão escondidos em Cristo, sobre eles não tem mais poder a morte. É isso aí. Parece simples, mas é isso. E é isso que nós vamos comemorar agora, simbolicamente. É isso que a gente procura comemorar, na verdade, todos os dias. Na verdade, existe uma cerimônia simbólica hoje, mas uma grande comemoração sobre isso é a festa de ontem. A festa que nós tivemos ontem é um momento de comunhão, um momento de adoração. Quando a gente se reúne para tomar café junto, a gente está comemorando isso também. Não é só esse momento cerimonial, com esse pãozinho, esse souvenir. Não. Quando você se reúne com a sua família, se é possível, algumas famílias ainda hoje se reunirem para almoçar, para tomar um café, para fazer uma janta junto, porque estão tão desligados com outras coisas que às vezes não se reservam a esse momento de comunhão. Esse momento de comunhão é como se fosse a ceia do Senhor, irmão. E tem muita gente que está se perdendo isso, porque um está na televisão, o outro está no celular, o outro está no notebook, o outro está no tablet, o outro está na baixa da régua. E aí por aí vai. Então, conserve pelo menos um momento. Conserve um momento de reunião. Vocês que estão formando família agora, nova geração, conserve um momento da sua família. Para brincar, para se xingar, para falar umas coisas um para o outro, não tem problema, mas reúne. Não perca isso. Né? Porque aqueles irmãos em volta da mesa, aí não tem coisa melhor. É melhor do que perder esse relacionamento de família. Essas coisas que fazem a gente crescer. Essa briga entre irmãos prepara eles para a vida, porque a vida não é fácil, a vida é uma disputa. A vida é correria todo dia. Se não tem isso na casa, e é sempre aquela proteção, quando for para a vida, vai se perder. Porque lá, filho, não tem. Na vida, lá, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Lá no serviço, não vão passar a mão na sua cabeça. A disputa é grande, é cobra engolindo cobra. O mundo é terrível. Então se prepare. Deus poderoso. Vamos comemorar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. A vitória de Jesus. Amém. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da... Isto é quem? Quem é que tinha domínio sobre a morte? Isso antes da cruz. Isso antes da cruz. A gente tem que separar bem as coisas. Antes da cruz era uma coisa, depois da cruz é outra. Então, irmãos, o que é que ele participa? Visto que os filhos participam da carne e do sangue, é que os filhos, na verdade, participam em ser humano. Então ele também se tornou um ser humano, em carne e osso, para aniquilar aquele que tinha o pé da morte. Então eu falei de um Deus todo-poderoso, um Jeová todo-onipotente, que estava na luta, que estava na batalha, mas a realidade é que ele veio vencer com bem. E é como eu disse,
Só tem um problema. Ele veio como homem sem pecado. Como é possível, meu irmão? Não é à toa que a gestação de Maria é algo diferenciado. José, volta lá. Por isso que às vezes é bom obedecer a Deus, irmão. Escute, isso aqui já é outra mensagem. Obedeça a Deus, ainda que a ordem pareça absurda. Se é Deus que está falando, Ele vai se responsabilizar. Fique tranquilo. Abraão vai oferecer seu filho em sacrifício. Vai-se embora. Foi Deus que mandou? Vai-se embora. Parece absurdo. No momento certo, Deus ele vai se manifestar e Ele vai se responsabilizar pelo que está falando. José já estava pegando a malinha e indo embora. Veio o anjo. José, ei, para. Volta lá. Maria não te traiu, não é nada disso. O que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É uma gestação. Não se preocupe. Em outras palavras, fosse no dia de hoje, sabe que o anjo estava dizendo para Maria, ou para José: José, ela é simplesmente a mãe que proventa do Espírito Santo. Fica tranquilo. A criança não tem relacionamento com ela. Não tem sangue dela, não tem DNA dela, não tem nada dela. Fica tranquilo. O que está lá é do Espírito. É um ser humano, é o segundo Adão que está sendo gerado ali. E aí nasce aquele ser sem pecado, um homem diferenciado. E aí alguns ficam perguntando, por que Jesus não se casou? Não é um ser humano caído, como é que ele ia se relacionar com outra pessoa caída? Não é que ele é contra o casamento, não dá certo. Não é simplesmente porque era Deus, é porque o lado humano era um humano que não era caído. O que é que via ser depois disso? Não dava, não tem. Era julgo desigual. Era julgo desigual. Aí, me cresce aquele ser humano aprendendo, desenvolvendo, como todos os outros seres humanos, vencendo o inimigo em várias circunstâncias, e agora vai parar onde? Na cruz. E vai tentar ser pego pela morte. Eu digo tentar porque ele diz, sabe o quê? Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida. Então todo mundo, um monte de gente preocupada. Quem matou Jesus? Foi os gentios, foi os romanos, foi os judeus. Aí Jesus, olha, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente adoro. E do mesmo jeito que eu adoro, eu torno a tomar. Ó. Eu torno a tomar. Então, meus irmãos, 9 horas da manhã, Jesus pendurado na cruz. 3 horas da tarde, ele resolve expirar e dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Inteligente. É como eu sempre digo, se ele não faz isso, estava pendurado na cruz até agora. A morte não tinha poder sobre ele. O pecado não tinha poder sobre ele. Rendeu o espírito, deixou o corpo lá na sepultura. E em espírito agora recebe autoridade no céu e na terra. Porque toda autoridade agora é entregue a Jesus. Que cerimônia linda. Você está entendendo a quem você serve? Você está entendendo o pai que você tem? Ele arrebentou o pau, irmão. Ele quebrou o pau por você. Ele voou em cima da anaconda, da sucuri, que estava tentando te devorar, tentando acabar com a sua vida. Ele arrebentou ela no meio, esmagou a cabeça. É isso que é o ato de esmagar a cabeça, é tirar toda a autoridade por causa de você, por causa de mim, por causa de cada um de vocês que estão aqui. Ou seja, nenhum de vós me pertence. Vocês, aliás, não pertencem a ninguém a não ser Jesus. E seu relacionamento primário deve ser com Jesus.
É Ele que entregou o sangue, é Ele que entregou a vida, pela vida por cada um de nós que estamos aqui. Amém, queridos? Vamos orar? Tem uma canção aí para orar? Mais uma vez.